Esse lugar, nós queremos que Tu és o Deus que fala, nós queremos que Tu ainda faz milagres, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, a paz do Senhor, irmãos, amém? Glórias a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Como temer, né, irmão? Depois desse hino de Deus falando, né? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 15, irmãos. Eu vou usar a versão NVT, irmão. Antes de começar a palavra, eu queria aí já dizer... Acredito que todas as irmãs que estão aqui já compraram o seu bilhete para participar do Impulsionadas. Se você ainda não comprou, se apresse, irmãs. Ainda tem alguns bilhetes, alguns poucos. Dá para fazer em 2 vezes, pagar metade esse mês, metade mês que vem. E assim, irmãs, é R$ 59,90 e é sem fins lucrativos, tá, irmãs? A gente fez assim, o mais barato que a gente conseguiu, da melhor qualidade, porque é um café colonial. Então, assim, não pense que é porque a gente quer ganhar alguma coisa para o ministério, não. Pelo contrário, irmãs, está bem enxutinho, é só para pagar o espaço mesmo, toda a comida, porque a gente também quer fazer uma coisa com excelência, né, irmãs? Vocês vão sair de casa, não vão querer comer bolachinha, salgado, não. Vai ter um café colonial, vai ser bem legal. Então, a gente fez o mais enxuto que a gente pôde, é sem fins lucrativos. Por que a gente faz isso, irmãos? Porque a gente entende que o reino de Deus precisa estar em movimento, né? Então, esse é um dia especial para você que é mulher aqui da nossa igreja. Se sinta privilegiada por participar, porque é uma bênção. A gente trabalha bastante até chegar no dia, conseguir uma pregadora, um lugar, a comida, tudo. Então, assim, se sinta privilegiada poder participar, porque é para abençoar a sua vida, né? Abençoar as mulheres da igreja, e também é um dia especial que você pode convidar, quem sabe, aquela amiga que tem dificuldade de vir na igreja, mas nesse dia vai poder ouvir uma palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, só para falar, porque eu acho que eu não vou falar de novo até o próximo Impulsionadas. Abra sua Bíblia, então, lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu creio, irmãos, que Deus vai falar com vocês da mesma maneira que Ele falou comigo com essa palavra. Capítulo 15, e o versículo 22, irmãos. Samuel 15, 22 diz assim, o que agrada mais o Senhor? Primeiro assim, Samuel respondeu, o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Essa aqui é uma palavra dura, né, irmãos? É uma sentença dura que o Senhor deu para Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, e através do profeta Samuel, ele recebeu essa sentença, essa palavra do Senhor, uma palavra muito dura. Então, imagine receber essa palavra, né? E a gente já ouviu muito falar sobre Saul, né? Sobre esse homem que perseguiu Davi, que foi terrível, né? Implacável, assim, foi desobediente. Essa palavra ele recebeu porque ele tinha desobedecido, né? Deus tinha mandado ele exterminar todos os amalequitas, e ele não obedeceu. Ele poupou a vida do rei, ele poupou o melhor dos despojos, né? Os bois, as coisas boas, então... E ainda achou que tinha cumprido. Samuel, eu cumpri. Né? Então, e ele recebeu essa sentença de Deus. E aí, irmãos, eu não sei se você já conhece a trajetória de Saul. Não sei se alguém viu a Casa de Davi aqui, a série. É muito boa, a Casa de Davi, mas fala mais da história de Davi e desse Saul perseguidor, né? E é uma história que a gente já ouviu muito e a gente conhece muito. E lá é o que retrata esse Saul que tinha desobedecido daqui para frente, né? Mas eu não sei se você já viu a trajetória de Saul.
o começo da história dele. E eu queria ler com os irmãos lá em 1 Samuel. Nós vamos ler bastante, irmãos, porque nós vamos ver o que a palavra está falando. Eu tentei resumir ao máximo para a gente não ler demais, mas tem coisas que não tem como. Então, abra comigo lá em 1 Samuel, volte um pouquinho no capítulo 9, que é o início da trajetória do rei Saul e como ele foi escolhido, né? Que diz assim, ó, havia um homem de alta posição, chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Então, aos olhos humanos, ele já era um rei, né? Ele já tinha porte de rei, ele tinha cara de rei, ele tinha tamanho, ele era imponente, guerreiro, né? E aí, continuamos, irmã, no versículo 3. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam. E ele disse a Saul, leva um servo com você e vá procurar as jumentas. Então, Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram à região de Zuf e Saul disse ao servo, vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique preocupado comigo, fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse, tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Então, ele teve uma ideia. Foram procurar as jumentas, não acharam, e o servo teve uma ideia. E aí, irmãos, eles começam a procurar Samuel. Esse servo de Deus era Samuel. Vamos procurar esse homem, que ele tem contato direto aí com Deus, ele ouve a voz de Deus, ele pode aí revelar aonde estão as jumentas. E eles começam a procurar, e aí a gente pula lá para o versículo 14, quando eles encontram Samuel. Que diz assim, ó, então chegaram à cidade, e quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel, amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. E aqui, irmãos, vou abrir um parênteses. Enviarei. Aqui no versículo 16 diz assim, ó, amanhã, por volta desta hora, enviarei. É Deus falando que tinha enviado Saul para Samuel. Então, aos olhos naturais, no mundo físico, eram jumentas perdidas. Isso no mundo físico, era o que eles estavam vendo. No mundo espiritual, Deus levando Saul para se encontrar com Samuel. Então, nem tudo que a gente vê, nem tudo que acontece com a gente no mundo físico é o que verdadeiramente está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes, irmão, é Deus nos tirando da nossa zona de conforto para que a gente saia do lugar e para que a gente acesse lugares mais altos. Lugares mais altos que Ele tem para nós, que cumpram os propósitos dEle para a nossa vida. Então, Deus tinha um propósito na vida de Saul. Ele seria o primeiro rei de Israel. Ele poderia ter dito, vai Saul, mandado alguém lá, vai Saul. Vai lá porque Samuel quer falar contigo, tu vai ser rei. Não, as jumentas se perderam. E aí ele teve que ter todo o trabalho das jumentas se perderam. Eles procuraram, não acharam. E aí o servo teve uma ideia. Da onde será que veio essa ideia, né, irmãos? De Deus. Vamos procurar o profeta. E ali Deus já tinha preparado o profeta. Então, no mundo físico, jumentas perdidas. No mundo espiritual, Deus tirando Saul do lugar para se encontrar com Samuel, para que ele se tornasse o primeiro rei de Israel. Isso é tremendo. Eu fiquei assim, com a história de Saul, foi algo que mexeu muito comigo, irmãos. E aí a gente precisa continuar a história, porque ela fica mais tremenda ainda. Eu não sei se vocês já leram essa história. Aí vamos pular lá para o versículo 27. Quando chegaram a sair, nesse inteirinho, irmãos, ele se encontrou com Samuel.
E eles comeram juntos, ficaram ali, ele passou a noite. Samuel disse, passa a noite aqui que amanhã eu quero conversar contigo. Não falou nada para ele. E ele ficou lá, ouviu a voz do profeta. E na manhã seguinte, lá no versículo 27. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse, fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse, faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com você, perguntando, o que farei para encontrar meu filho? E aí, irmão, continua a história. Como eu disse, eu preciso ler, porque se eu for contar com as minhas palavras, não vai ter tanta riqueza de detalhes. Fique imaginando, irmão, enquanto a gente vai lendo, tenta imaginar. Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens. Isso é Samuel falando, profetizando para Saul. Encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Eloim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta, lira e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Imagina estar ouvindo isso, irmãos. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus estará com você. Em seguida, vá a Gigal adiante de mim, e eu o encontrarei ali para sacrificar holocausto e oferta de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegar em Gibeá, Saul e seu servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Agora veja, irmão, que tremendo. Esse homem, ele recebeu um novo coração. Esse homem, ele foi cheio do Espírito. O profeta falou que ele seria um homem diferente. E aí eu te pergunto, irmão, o que ele fez com a unção? O que ele fez com aquilo que ele recebeu do Senhor? Para chegar naquela situação que nós vimos ali no final. Esse homem que estava profetizando, que as pessoas olhavam para ele e disseram, tá, mas isso aí não é o filho de Quis, agora ele é profeta? Irmãos, e com nós aconteceu isso. Nós recebemos um novo coração. Nós fomos cheios do Espírito Santo. As pessoas olham para nós e dizem, mas isso aí não é a Priscila, está ali pregando, a Priscila filha do Luiz, aquele barbeiro, lidalhota, está ali falando da palavra, quem é ela? Isso aconteceu com nós, irmão. E aí o que queimou no meu coração nessa palavra, irmão, é possível perder a unção. É possível perder aquilo que o Senhor nos deu. É possível se perder no propósito, irmão. Esses dias o Ricardo pregou, não importa como começa, mas sim como termina, né? É possível se perder, irmão. Nós precisamos cuidar. Essa é uma palavra de alerta. Olha só, irmão, não sei se você já tinha lido isso. Como esse homem começou e o que ele se tornou. O que ele se tornou, né?
E aí, se quiserem colocar aqui o banner da pregação, da palavra. Escolhas. O Senhor me deu esse tema, escolhas. O que Ele fez foi escolhas. Aquilo que a gente faz todo dia. Só que foram escolhas erradas. Semana passada, o Éder pregou aqui sobre José, né? Os irmãos que tiveram aqui viram uma palavra tremenda. Um homem que estava num ambiente hostil, todas as condições eram contra eles. E ele escolheu obedecer a Deus. Já hoje, eu estava ouvindo a palavra dele na semana passada, eu disse, meu Deus, que engraçado, e o Senhor já tinha me dado essa palavra. E Saul já é o contrário, irmãos, ele tinha todas as condições para obedecer, para fazer o que era certo. E ele escolheu ir para o caminho errado, desobedecer. Né? Irmãos, e muitas vezes nós usamos desculpas para fazer escolhas erradas. Porque eu venho na igreja sozinho, não tenho apoio. Ou porque eu tive uma infância difícil, sabe, irmão? É por isso que eu escolho dessa maneira. Eu sou muito jovem. Por isso que eu escolho assim, faço escolhas ruins às vezes. Mas, irmãos, você é livre. Deus te libertou. Se você conhece Jesus, se você tem o Espírito Santo, eu quero te dizer, você pode fazer boas escolhas. Talvez o inimigo tenha colocado isso no teu coração, que você não pode escolher o que é certo, porque você tem um passado ruim, porque você teve uma criação ruim, porque você sofreu na infância, porque você vem na igreja sozinho. Talvez o inimigo tenha colocado isso no teu coração. Porque você não tem amigos. Eu não sei o que o inimigo tem colocado no teu coração. Eu só sei que ele não tem pressa, irmãos. Ele não tem pressa. A palavra de Deus diz aqui que Saul, ele reinou 42 anos, né? Ele reinou muito tempo. E o inimigo, ele não tem pressa. Porque o importante é como termina. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ir até o final, nós precisamos nos manter constantes, subindo, caminhando para o alvo que é Cristo. Sabe, talvez você teve uma conversão poderosa, Deus falou com você, Deus te deu um propósito. Se não aconteceu isso, eu creio que pode acontecer ainda. Mas, irmãos, nós precisamos cuidar dessa unção. Nós precisamos cuidar daquilo que nós recebemos do Senhor. Nós precisamos cultivar, porque todo dia o pecado vem e te chama. Todo dia o inimigo nos tenta para nós desviar do propósito, para nós escolhermos coisas ruins. Ele não pode nos tirar do propósito. Ele não pode nos tirar do caminho, da presença do Senhor. Mas Ele pode nos dar sugestões e nós fazemos escolhas que não agradam a Deus, que nos tiram da presença do Senhor. E eu queria falar das duas escolhas. Quero citar duas escolhas que Samuel fez e que a gente é tentado a fazer, e que nos afastam da presença de Deus, nos afastam do propósito que Ele tem para nós. E a primeira está lá em 1 Samuel 13:7, 13:5, irmãos. 1 Samuel 13:5 diz assim, ó: os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra e 6.000 cavaleiros, tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Irmãos, os filisteus estavam indo atacar o povo de Deus. E Saul já tinha sido colocado como rei. E ele já estava ali comandando o exército. E aí, nesse momento, os filisteus, eles vêm com tudo, irmãos. Eles vêm com exército, com carro. E eles eram tantos como grãos de areia na praia. Acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros. E como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, em rochas, em buracos, em cisternas. Então eles estavam correndo para tudo quanto é lado, irmãos. Eles estavam apavorados. Alguns dos hebreus atravessavam o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gigal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali Samuel durante 7 dias.
conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Samuel disse, você espera, antes de começar a batalha, a guerra, antes de tomar uma atitude, você espera 7 dias que eu venho para a gente sacrificar, fazer o holocausto, oferecer oferta de paz. E ele esperou, mas só que Samuel demorou, passou os 7 dias e não tinha chegado. E daí, vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou, tragam-me o holocausto e a oferta de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez? Então ele não soube esperar, né, irmãos? Aí Deus dá a primeira sentença. Essa foi a primeira escolha que ele fez e Deus dá a primeira sentença que está lá no versículo 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Nesse momento, irmãos, Saul se sente pressionado pela situação, pressionado pelos guerreiros que estavam correndo um para o lado, um para o outro. Ele se sentiu pressionado. E nós, na nossa caminhada cristã, também somos pressionados para não esperar, que foi o que ele fez aqui. Quem sabe dentro do seu lar você está se sentindo pressionado a tomar uma decisão, a chutar o pau da barraca, não sei. Quem sabe lá dentro da sua casa você está se sentindo pressionado. Quem sabe é na sua vida financeira que você está se sentindo pressionado a tomar uma decisão que vai contra a palavra de Deus. Quem sabe é no seu interior, na sua alma, que você está se sentindo pressionado pelas coisas desse mundo, por essa época que diz que você tem que ter, que você precisa ter. Eu não sei qual a pressão que você está sofrendo, mas eu sei que a gente sempre passa por fases assim, que a gente é pressionado de alguma forma. Só que no momento da pressão, irmão, escolha esperar, que foi o que ele não fez aqui. No momento da pressão, no momento da adversidade, espere, irmão. Não tome decisão precipitada. Espere, escolha confiar em Deus, escolha esperar. Eu sei que é difícil, irmão, é muito difícil para a gente esperar. A gente quer as coisas para ontem, a gente ora, a gente já quer. A gente ora, a gente quer para ontem, a gente precisa de uma resposta, a gente corre para a palavra, mas a gente precisa saber esperar, irmãos. E quando a gente não espera, a gente mete os pés pelas mãos, que foi o que ele fez aqui. Eu ouvi uma pregação uns dias desses que diz que alguém falava, não me lembro onde, que Deus fez a terra em 7 dias, né? Ele tinha poder para fazer tudo de uma vez só. Seja feito o mundo, haja tudo. Mas não, ele fez uma coisa por dia. A gente é muito apressado, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo logo, a gente quer a resposta. Mas, irmãos, nós precisamos escolher e esperar. É difícil, mas é necessário. E foi o que ele não fez aqui. Para a gente não sair do propósito, a gente precisa esperar. Espera o que Deus vai falar. E aí a segunda escolha, irmãos, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, que foi onde a gente leu a sentença. Que diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, camelos e jumentos. Deus foi muito claro, né, irmãos? Deus foi muito claro na palavra. Deus colocou detalhes. Ele não disse, vai lá e destrói toda a nação.
Deus colocou detalhes, ó, até recém-nascido, gado, ovelha, tudo. E aí, lá no versículo 9 diz assim, ó, Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e do cordeiro. Destruíram apenas o que não tinha valor e o que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir estas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gigal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor, ele falou para Samuel. Então, irmãos, a segunda escolha que Saul fez foi desobedecer a ordem do Senhor, desobedecer a palavra. Irmãos, a desobediência, ela nos leva à cegueira espiritual. Quando nós desobedecemos, nós nos afastamos de Deus e nós passamos a não enxergar mais. Você pode ver, irmãos, olha o que Saul tinha ido fazer. Ele tinha ido levantar um monumento para si próprio. Olha o estágio que esse homem estava. Quando ele tinha sido chamado para ser rei, irmãos, que Samuel foi lá levantar ele como rei diante de toda a nação, ele perguntou, onde é que está Saul? E daí eles disseram, ele está lá escondido no meio das bagagens. Ele estava escondido, irmãos. Ele não se sentia capaz. Sabe, ele estava ali pelo poder de Deus, ele tinha o Senhor, ele era um novo homem, tinha um novo coração. Mas só que nesse momento, olha só o que ele fez, ele já estava indo lá levantar um monumento para si mesmo. Ele já estava achando que sabia mais que Deus. Por quê? Porque a desobediência nos leva à cegueira espiritual. E a gente passa a não enxergar as coisas mais como elas são, como Deus quer. Olha só, irmãos, Deus tinha falado, destrua tudo, porque não tem valor. Para Deus aquilo não tinha valor, aquele povo tinha se colocado contra o povo de Deus, quando eles saíram do Egito, e Deus, pelos motivos dele, irmãos, disse, destrua tudo. E aí ele disse assim, destruíram apenas o que não tinha valor, que era de qualidade inferior. Ele já estava dizendo que aquilo tinha valor, irmão, aquilo que não tinha mais valor para Deus, que Deus queria destruído, ele já estava dando valor. Por quê? Porque a desobediência leva à cegueira espiritual. E se nós vamos ver mais na frente, irmãos, depois que ele ganha essa sentença do Senhor e que Deus fala, olha só o que acontece. Irmãos, ele fica ali discutindo. Se você for ler lá na sua casa, ele fica ali discutindo. Não. Eu cumpri, eu fiz aquilo que Deus queria. E Samuel dizendo para ele, não, Deus tinha mandado destruir tudo. Não, mas eu destruí, é que eu guardei ali o melhor para oferecer como oferta. E daí ele já estava dando desculpa. Como oferta para o Senhor. Deus queria aquilo como oferta? Não queria. E aí ele começa a discutir, e quando lá no versículo 24, ele diz, então Saul confessou, sim, pequei, desobedeci as instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Irmãos, aqui ele diz, olha, tá bom Samuel, eu pequei, mas assim Samuel, tu pega agora e tu vai, vamos lá adorar comigo. E Samuel diz, não, eu não vou adorar contigo. Deus já te rejeitou, eu não vou descer com você. E daí ele agarra, o manto de Samuel, que ele quer fazer com que Samuel vá com ele. E daí rasga o manto e Deus diz, hoje Deus rasgou, o teu trono, o teu reino, como rasgou esse manto. E daí olha só o que ele fala para Samuel, lá no versículo 30. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas, por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel ao voltar comigo,
para que eu possa adorar ao Senhor, seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele. E Saul adorou ao Senhor. Irmãos, ele não estava mais preocupado em adorar a Deus. A preocupação dele é, pelo menos honre-me diante das autoridades. Ele queria que Samuel descesse com ele para que ninguém percebesse que ele tinha pisado na bola. Para que ninguém percebesse que o reinado dele já tinha ido por água abaixo. Então ele não estava mais preocupado em adorar a Deus. Ele estava preocupado em manter as aparências. Porque a desobediência leva à cegueira espiritual. Por isso nós precisamos cuidar, irmãos. E outra coisa, irmãos, que eu esqueci de mencionar lá no capítulo 13, fala assim, agora, porém, seu reinado não permanecerá. Se tivesse obedecido o Senhor, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Como é que ele seria estabelecido para sempre esse reinado? Através dos filhos dele, porque ele não ia viver para sempre, né? Os filhos, os netos, os bisnetos. Mas, irmãos, por causa da desobediência dele, toda a geração dele sofreu a consequência. O filho que seria, né, o sucessor provável não foi mais. Os netos, os bisnetos. Então, a consequência da nossa desobediência não afeta só a gente. Quando nós fizemos escolhas erradas, não é só para a gente que a gente está escolhendo. A gente afeta a nossa geração. A gente afeta os nossos filhos. Por isso, irmãos, que é importante esperar no Senhor. Todo dia, irmão, a gente é tentado a desobedecer. Todo dia a gente é tentado a agir conforme a nossa vontade, conforme o nosso coração que é enganoso. Mas nós precisamos nos lembrar qual é o nosso alvo. Aonde a gente quer chegar. Daqui 30 anos, aonde você quer estar na presença do Senhor, irmãos. Que o nosso alvo também não é só aqui, é a nossa eternidade, que a gente vai passar ou na presença de Deus ou não. Então nós não podemos nos esquecer do alvo, que o nosso alvo é Cristo. E irmãos, eu não sei o que você semeou até aqui, mas o Fernando estava falando, né, sobre semear e colher. Talvez você semeou coisas ruins, assim como Saul fez escolhas ruins. E talvez você está colhendo. Todos nós estamos colhendo coisas que nós semeamos, né, irmãos? Ou boas ou ruins, a gente está colhendo. Só que o que é maravilhoso nisso? Se você está vivo, você ainda pode semear. E você pode semear diferente do que você semeou até aqui, se foi ruim. Se as escolhas foram ruins até aqui, você está aqui é porque Deus te chamou. E porque Ele quer falar com você nessa noite. E porque você pode fazer escolhas diferentes. Escolha fazer diferente. E eu sei, irmãos, eu entendo que a resposta nem é sempre tão clara. É difícil porque nem sempre é tão claro. Vá para a direita ou vá para a esquerda? O que eu devo escolher? Vou olhar na Bíblia, vai estar escrito lá, Priscila, faça isso hoje. Não é tão claro. Não é tão simples. Eu sei que não é tão simples, irmãos. Porque eu também passo por isso todos os dias. Não é tão claro, não é tão simples. E é por isso, irmãos, que a gente precisa... Porque, claro, aquilo que é pecado, aquilo que é certo, aquilo que é errado é errado. Mas cada um tem a sua comunhão especial com Deus, tem o seu propósito que Deus chamou, né? Tem algo que Deus tem para a sua vida. Cada um é individual. Além de tudo que está aqui que a gente precisa obedecer, tem coisas que Deus pede só para a gente. Não é verdade? Às vezes tem coisa que não é pecado, não é problema, mas Deus te pediu, não faça isso. Não fale aquilo, não ande desse jeito, porque Ele tem um propósito sobre algo na tua vida, né? E às vezes não é tão claro. E é por isso, irmãos, que é importante a gente ter comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ajudar a fazer as escolhas certas. Nós, irmãos, sozinhos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos porque o nosso coração é enganoso. É enganoso o nosso coração. Hoje a gente pensa uma coisa, passa um tempo, a gente pensa, meu Deus, como eu estava errado. Né? Daqui a pouco a gente pensa outra.
E por isso, irmãos, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa estar em comunhão com Ele. Sabe, irmão, jejue, ore, esteja em comunhão com Ele e espere para ouvir a voz de Deus, para fazer boas escolhas. Escolha andar no Espírito. Eu sei, irmãos, que essa é uma palavra bem dura. Eu disse para a mãe, meu Deus, que palavra dura, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ela é para mim também, irmãos. Quantas escolhas eu já fiz. Quantas vezes eu já achei que estava certa. E não estava. Né? E a gente colhe, a gente vai colhendo aquilo que a gente vai plantando. Esses dias eu estava... Semana passada eu estava dirigindo e a mãe estava comigo. E não sei qual foi o assunto que entrou. E ela disse, meu Deus, né, minha filha? Ela olhou lá para o passado, há 25 anos atrás, quando a gente chegou na igreja, e foi muito difícil a nossa chegada no Evangelho. A gente sofreu muita perseguição. Foi muito difícil. O inimigo foi implacável, né? Um dia eu tenho certeza vai ser contado o testemunho aqui, porque eu sei que Deus vai finalizar essa obra que Ele já começou. E um dia esse testemunho vai poder ser contado em detalhes, né? Hoje a gente não pode falar para não expor ninguém. Mas a gente sofreu muita perseguição, e aí ela estava dizendo para mim, assim, analisando a trajetória desses 25 anos, ela disse, meu Deus, né, minha filha, como foi bom ter esperado. Como foi bom ter esperado em Deus. Como foi bom ter tomado as decisões certas, por mais difíceis que elas fossem, né? Por mais pressão que talvez ela estivesse sofrendo, e que ela tivesse vontade de chutar o pau da barraca, né? Ela escolheu, não, Senhor, eu vou esperar. Eu vou esperar, e hoje a família dela está unida. Né? A gente vê Deus trabalhando. E a gente vê que talvez se ela tivesse feito uma escolha diferente, o cenário hoje seria diferente. Porque quando a gente vê a situação, né, de cima, né, quando tudo já aconteceu, a gente pode fazer uma análise. Mas quando a gente está vivendo, é difícil esperar. Mas vale a pena esperar a resposta de Deus, irmãos. Vale a pena ficar firme na presença de Deus. Vale a pena não arredar pé, está difícil. Vem para a igreja, irmão. Mas está doendo, vem para a igreja. Mas só que está dando errado lá na minha casa, não está funcionando. Não era para eu vir para cá e dar tudo certo. Não, irmão, não era. Mas só que fique aqui. Fica que Deus aqui tem resposta, Deus tem solução. A palavra de Deus tem o caminho. Sabe, irmão, escolha esperar em Deus. Não meta os pés pelas mãos. Escolha esperar em Deus. Fique na presença dEle. Quantas pessoas, irmãos, quando a adversidade chega, eu creio que você conhece pessoas que um dia estiveram aqui pregando, falando, né, dentro da igreja, junto conosco, congregando pessoas abençoadas, e escolheram parar na caminhada, irmãos. E infelizmente a colheita de quem para não é boa, né, irmãos? E a gente vê a trajetória de Saul aqui, a gente parou na sentença dele. Mas esse homem, irmãos, ele foi de ladeira abaixo, digamos assim. Ele foi fazendo escolhas erradas. E é aquele ditado, né? Um abismo chama outro abismo. E ele chegou a um ponto da vida dele que ele queria ser rei por todo jeito. Deus já tinha dito que ele não era mais rei, mas ele queria, porque ele não queria deixar o trono. E Deus não falou mais com ele, ele queria a resposta de Deus, e Deus não respondia. E ele foi consultar a médiuns, que consultavam espíritos de mortos. Então, olha só, a cegueira espiritual. E o final da sua caminhada foi o suicídio. Ele terminou se matando. Agora você imagina, irmãos, esse homem que começou dessa maneira tão gloriosa, né, com essa revelação tão grande, sendo cheio da presença de Deus, sendo cheio do Espírito, ganhando um novo coração de Deus, fez escolhas que o levaram para longe de Deus. Então, irmãos, essa é uma mensagem de alerta para as nossas vidas. Se os irmãos do louvor quiserem subindo. E eu quero terminar, irmãos, contando um testemunho breve, bem breve, irmãos. Faz uns 3 anos atrás, eu precisei tomar uma decisão na minha vida, fazer uma escolha. Eu sentia no meu coração que eu precisava decidir algo.
mas era algo que impactaria muito a minha vida, em vários sentidos. Em vários sentidos, financeira, emocionalmente, em vários sentidos essa escolha, ela impactaria a minha vida. Só que eu tinha medo, irmãos, porque a gente fica um pouco escolado e eu achava assim, será que não é coisa do meu coração? Eu não quero estar enganada. Eu falava assim, eu não quero tomar a decisão errada. E aí eu sabia que eu precisava fazer escolha. E eu não queria tomar a decisão errada. Então eu fiquei esperando no Senhor. Só que, como qualquer filho que espera, não sei se você tem um filho, quando está esperando, eles não têm paciência, né, irmãos? Eles não têm. Tu leva teu filho pequeno para algum lugar, que ele tem que esperar um minuto. Ele, não vai, mãe? Ô, mãe, não vai chegar horas, não vão chamar nós, não. Eles ficam... E assim a gente espera, né, irmãos? Esse é o nosso jeito de esperar. E assim eu estava com o Senhor. E aí eu orava. E daí eu jejuava. E daí eu pedia, Senhor, quem andava muito perto comigo, eu falava, Senhor, será que o Senhor não pode mandar um anjo para me dar uma resposta? Porque, irmãos, eu estava agoniada, mas eu sabia, irmãos, que eu precisava de uma direção de Deus. Eu não queria tomar a decisão errada, eu queria tomar a decisão certa, fazer uma escolha certa, porque as escolhas têm consequências para o nosso futuro. E eu queria ouvir a voz de Deus, mas só que Deus não falava. Claro, assim, sabe, eu precisava que Deus falasse, claro, mas Ele não falava. Aí, irmãos, eu continuei orando, né? Impaciente, mas orando. Teve um dia até, irmãos, que eu acordei de manhã antes de trabalhar. Eu disse assim, hoje eu vou orar. Sabe aquele dia assim que tu quer abrir a Bíblia? Eu vou orar e hoje, Senhor, tu fala comigo. Senhor, aonde eu ler, Senhor, tu vai falar comigo. Eu preciso de uma resposta porque eu não quero tomar a decisão errada. Não é que eu quero ir para a direita nem para a esquerda, mas é que eu entendia que eu tinha que tomar uma decisão, mas eu não sabia qual era. Deus me deu sonhos, mas eu não conseguia entender os sonhos no momento. Depois eu entendi. E aí eu fui ler, irmãos, uma palavra que eu li aquele dia e eu perdi. Pois eu não achei mais. Daí eu estava essa semana, eu e o Maurício disse, meu Deus, eu preciso achar essa palavra, porque depois sumiu. Né? E daí eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, hoje tu vais falar comigo. Eu abri a minha Bíblia e olha só, irmãos. Em 14 de agosto, lá em Ezequiel 20, em 14 de agosto, durante o 7º ano do exílio do rei Joaquim, nunca abra em Ezequiel, irmão. Alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor. E enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, diga aos líderes de Israel, assim diz o Senhor soberano, como ousam vir me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Meu Deus, acabou-se. Irmãos, aquilo foi como se eu tivesse ganhado um soco no estômago. Eu disse, Senhor, eu não acredito. Como pode uma coisa dessa? Irmãos, eu cheguei a chorar. Eu disse, eu não acredito. Porque eu tinha ido com tanta fé buscar. E eu disse, não, hoje o Senhor vai falar comigo. E realmente, irmãos, hoje eu entendo que era o Senhor falando comigo. E aí, não contente, né, irmãos? Eu tinha uma mulher que trabalhava lá comigo. E ela é uma mulher de oração, né? Uma mulher de Deus. E ela sempre assim tinha algumas revelações. E aí eu disse para ela, ô Márcia, eu preciso tomar uma decisão. Vem cá, eu quero falar contigo. Eu preciso tomar uma decisão. Tu ora por mim e para ver se, assim, se Deus vai falar alguma coisa. Ela disse, tá bom, vou orar, Priscila. Daí um dia ela entrou na minha sala, ela disse assim, ô Priscila, eu estava orando e Deus falou assim, ó, ainda não é o tempo, espera. Aí eu fiquei esperando, né, irmãos? Eu fiquei esperando, fui orando, muito impaciente. Eu sempre dizia, Senhor, manda um anjo, alguma coisa me avisar, me dar uma direção, porque eu preciso tomar uma decisão. Até que um dia, irmãos, nós fomos no retiro da escola de Esther e lá foi pregada uma palavra. E nessa palavra o Senhor me deu a direção, que foi muito clara. Não foi falado nada para mim específico. Mas nessa palavra eu entendi qual era a vontade de Deus. Muito claro. E eu entendi por que Deus não me respondeu aqui. Porque já estava na palavra. Eu só precisava ler a palavra e fazer o que estava na palavra. O que a palavra mandava. Era muito claro. E aí eu fui lá, irmãos, e eu disse, Senhor, eu entendi.
E aí eu fui lá, foi muito difícil, Jesus foi comigo, eu tomei a decisão, fiz o que precisava ser feito. E eu acho que uma semana depois, 10 dias, não sei, teve um pastor aqui pregando, eu estava na igreja. Nesse dia, irmãos, eu nem vim, eu acho. Daí o Benjamin era pequeno e ele estava doente, alguma coisa assim. A mãe disse, não, vai, Priscila, e eu fico com ele em casa. Aconteceu algo nesse sentido. E eu não conseguia nunca ficar no culto, porque a gente tinha que ficar na escolinha com ele. E aí, nesse dia, irmãos, esse pregador desceu aqui de cima, depois que eu tinha tomado a decisão, entendido pela palavra. Daí a Aline ela escutou, estava atrás de mim, ela disse, ele falou tudo aquilo, irmão. Aí ele disse, olha, o Senhor está te pedindo isso, só para confirmar, depois que eu obedeci aquilo que já estava na palavra. Já estava, a resposta já estava na palavra. Por isso que Deus não me deu uma resposta aqui. Porque a resposta já estava, eu só precisava obedecer. Sabe, irmãos, Deus não vai ficar te falando se tu estiver na desobediência. Eu estava desobedecendo, irmãos. Eu fui lá, fui ministrada a respeito. Essa foi a ministração que falou comigo. O Senhor é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. O meu marido já tinha uma decisão tomada. Ele já tinha falado, Priscila, faz isso. Mas eu não queria escutar ele, eu queria uma resposta de Deus. Só que Deus é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha dado a direção para ele. Então, por isso, Deus não me deu uma resposta. Deus já tinha, entendeu, irmão? Se a gente está na desobediência, pode parecer algo bobo, mas eu já estava na desobediência. Deus não ia me dar uma resposta. Deus não ia enviar um anjo para algo que já está aqui. Sabe, irmão? Já estava aqui. Era só eu obedecer. E aí, quando eu obedeci, tá bom, Senhor, eu entendi que Deus é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. Pronto, é isso. Fiquei na paz, porque Deus falou comigo aquela palavra, eu entendi. Obedeci, e daí Deus mandou um servo que veio ali e disse, você faz isso. Amém, irmãos? Então, e essa espera minha durou 1 ano e meio. Eu fiquei orando 1 ano e meio. Por isso que eu estava tão impaciente, 1 ano e meio, eu precisava da resposta. E eu queria a resposta, e o Senhor não respondia, disse que não ia falar nada comigo. Só que valeu a pena esperar, irmãos. Hoje eu colho os frutos do tempo de espera e de obediência. Claro, irmãos, muitas vezes eu já não esperei. Muitas vezes eu já escolhi errado também. Mas a gente sempre pode escolher semear certo. Então, escolha certo. Entre pela palavra. Que essa possa ser uma palavra de alerta para nós nessa noite, irmãos. Continue meditando nela e que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos cantar uma canção. Feche os teus olhos e cante essa canção para o Senhor. Me chama, todo dia as propostas vêm. Me chamam, todo dia vem as tentações. Me chamam, todo dia o pecado vem. Cante assim comigo. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, Espírito Santo, continua ministrando essa palavra nos nossos corações. Senhor, nos ajuda a semear boas sementes, a fazer boas escolhas, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, ministra os nossos corações, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos crescer, Senhor, crescer como filhos teus, ouvir a tua voz, ter o entendimento aberto para a tua vontade nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, no tempo de espera, nos dá graça, nos dá força, nos ajuda na caminhada. Nós precisamos, Espírito Santo, Tu és o nosso amigo, o nosso ajudador. Esteja conosco, Senhor, nos dando graça na caminhada para fazermos boas escolhas, Senhor, porque ainda todo dia a gente está
escolhendo, Senhor. Todo dia a gente está escolhendo. Então, querido Espírito Santo, esteja conosco, iluminando os nossos pensamentos e as nossas vontades.